atualizaram ou é uma nova Bíblia? Olá, meus amores! Isso, o que é isso? Eu já ouvi isso em algum lugar. Eu também já. Tá na minha mente, porque eu fico vendo os histories da Fabiana, da Rifaeli, então isso aí ficou impregnado na minha cabeça. Então aonde eu vou eu falo: olá, meus amores, como vocês estão? Mas é só uma brincadeira com a Fabiana, é só uma homenagem pra mãe do ano, que vai, né, estar gerando o nosso bebê Rifaeli. Um beijo, Fabi. Então, a pergunta que não quer calar: é uma nova Bíblia? É uma nova capa? É uma nova versão? O que traz a Bíblia da Mulher da SBB? Não é uma nova versão, não é uma atualização turbinada 2.0, é uma nova Bíblia. Bíblia da Mulher da SBB, com tudo novo. Capa nova, versão nova, que é uma versão NAA, quadros novos, artigos novos, matérias novas, estudos novos, ou seja, é uma nova Bíblia. Bíblia da Mulher da SBB. Essa Bíblia aqui, quem me mandou ela foi a Leitor Store, tá bom? E eu fico muito feliz quando eu ganho um presente maravilhoso desse. Que, aliás, é um presente dentro de um presente. Por quê? Essa Bíblia, ela vem com essa caixa aqui, ó. Ó, escuta o barulho. Não sei se você é como eu, que adora uma caixinha assim, uma coisa bem feita, bem elaborada. É um quadro e é um porta-joias. Depois a gente vai mostrar pra vocês como que é. Mas vamos falar da Bíblia. A Bíblia da Mulher, leitura, devocional e estudo. É uma nova edição, ou seja, versão NAA. Tá? Nós temos essa daqui, certo? Que é da mesma Sociedade Brasileira, que a tradução dela é ARA, que também é Bíblia da Mulher. Mas é uma Bíblia totalmente diferente. São Bíblias totalmente diferentes uma da outra. Tanto em questão de artigo, de conteúdo, de estudo, até mesmo os mapas. Eu estava analisando que são diferentes. Não diferente o mapa, entendeu? Mas como ela é colocada na Bíblia. Essa Bíblia nova, a nova Bíblia da Mulher, ela traz um mapa já voltado para uma determinada situação. Mas o que essa Bíblia traz, Vanessa? O que ela é diferente da outra? A gente vai ter um review depois, mostrando a diferença entre elas. Então hoje eu não vou falar sobre isso. Hoje nós vamos falar exclusivamente da Bíblia da Mulher. O que ela traz de conteúdo, o que ela traz de artigo, para quem é direcionada essa Bíblia, qual o conteúdo dela? Só uma pequena pincelada, ela vai falar sobre 800 mulheres na Bíblia. Você sabia que a Bíblia menciona 800 mulheres? E que tem livros da Bíblia que não menciona mulher nenhuma? Pois é, isso mesmo, minha querida. Então a gente vai conhecer, a gente vai saber como que essa Bíblia funciona, como que ela é maravilhosa, aonde ela pode te agregar, qual é a finalidade dela, o que ela vai fazer por você na sua leitura, no seu devocional, na sua oração, enfim. Você vai conhecer agora esse super lançamento. Por que super lançamento? Porque quem é que não gosta de um super lançamento, ainda mais para nós mulheres? Não que não tenha conteúdo bom para mulher, tem muito conteúdo bom. Só que quando chega mais novidades, a gente fica admirado, não é verdade? Então vamos conhecer comigo essa Bíblia, tá bom? Depois a gente vai falando mais, vai mostrando mais, senão eu vou me empolgar e vou falar dela agora. Aí na hora de mostrar, aí eu vou querer mostrar mais ainda, aí esse review vai durar umas 3 horas. Então vamos lá conhecer um pouquinho a Bíblia da Mulher, nova versão NAA. Então aqui está, vamos conhecer então, finalmente, a Bíblia da Mulher, nova edição da Sociedade Bíblica do Brasil, tá bom? Versão NAA e é uma Bíblia de estudo. Então ela vem com essa caixa organizadora que se transforma num porta-joia. E isso daqui foi uma febre. A mulherada enlouqueceu, porque quem é que não amou essa ideia de ter a caixa de uma Bíblia que se transforma num porta-joia? Esse transforma também num quadro com lettering, que você pode colocar na parede. Vamos lá conhecer. Eu não gostei, porque você não deu a caixa para eu pôr meus Hot Wheels. Jamais. Então, olha só. Essa parte aqui, ó, é o quadro mesmo, gente, de colocar na parede. É um quadro com a frase: mulher, que grande fé você tem. Mateus 15, 28. Então, essa daqui você vai colocar na parede, certo? E essa daqui é a Bíblia que eu vou tirar para primeiro mostrar para vocês a caixa. Essa daqui é a caixa organizadora. Dentro vem as divisórias,
tá bom? Para você colocar e montar o seu porta-joia, sua caixa organizadora. Pode ser porta-joia, você pode usar para os seus materiais de Bible Journaling, você que sabe. Olha só. Aqui ele é o porta-joia, ou seja, a caixa organizadora. Aqui por si só já vale muito bem a compra. Aqui está a Bíblia da mulher NAA. A preta, que não é preta, gente, que é azul marinho. Porque quando eu vi essa Bíblia, né, na Leitor Store, porque essa daqui foi o Paulo que me presenteou com ela, eu achava que ela era preta. Até fizemos uma live, Paulo, eu, Raul, e eu falei assim, ele perguntou pra mim, qual que você mais gostou? Eu falei, eu gostei mais da preta. Ele, não é preta, é azul marinho. Ela é um cinza petróleo, né? Não, ele é um azul marinho mesmo. É que você tá na luz, então você não consegue ver direito. Mas quando tira da luz, você vai ver, ele é um azul marinho mesmo. Já vimos a caixa organizadora, agora a gente vai conhecer o material da Bíblia. Ela é uma capa PU, ela é azul marinho, né? Há quem diga que ela é preta, mas não, ela é azul marinho, com as tulipas em dourado e a letra, a Bíblia da mulher, é em lettering, tá? Diz o Raul na moda antiga que era um outro nome, mas hoje a gente fala que ela é uma letra em lettering. O que é lettering? É uma técnica que consiste em desenhar as letras. Então ela tem a borda com tulipa, porque a proposta da Bíblia ela é toda em tulipa. A minha tá cheia de marcação, mas é porque eu separei materiais para vocês. Tá vendo? Então a borda dela é toda em tulipa. Então vamos conhecer agora a Bíblia por dentro. Ela vem com essa folha de dedicatória em papel cartão, no caso de você presentear alguém. Aqui ela traz uma proposta para você colocar as suas características para deixar dentro da Bíblia, como se você fosse tá, gente? Como se vocês fossem uma dessas participantes da Bíblia, como se você fosse uma das mulheres da Bíblia, tá? Então aqui você vai colocar minha essência, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe, graças te dou, as tuas obras são admiráveis. Salmo 139. Quem sou eu? Aí aqui você vai escrever sobre você, tá? Para você ser uma dessas mulheres aqui da Bíblia, ter as suas características aqui. Meus valores, aí você vai preencher aqui o que você ama. Meus sonhos, você vai preencher o que eu desejo, ou seja, seus sonhos, seus objetivos, o que você quer, você vai preencher aqui. E o seu legado, como eu serei lembrada. Então aqui, a proposta é que você preencha com as suas características, com os seus dados. E eu achei isso daqui muito bacana. Aí depois ela vai ter aqui, ó, 2 fitilhos, como toda a Bíblia. Deixa eu puxar o meu aqui. Ó, um azul marinho e um bege, rosé, alguma coisa nesse sentido. Aí depois nós encontramos a folha de rosto. Você não vai conseguir ver aqui, mas de perto eu acho que não dá pra você ver. Mas quando você pegar essa Bíblia, você vai ver que ela é toda trabalhada. Fora que a folha de rosto tem a proposta da Bíblia, que são as tulipas, tá? Aí depois começa a Sociedade Bíblica do Brasil. Essa é uma Bíblia versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Help, fala aqui rapidinho. NAA. A Nova Almeida Atualizada, ela é a versão nova da antiga ARA. O que acontece? O que é a ARA? Almeida Revista Atualizada. O que isso quer dizer? Atualiza-se o português. É diferente de uma Almeida Revista e Corrigida, onde só se corrige os erros, tá bom? Então a NAA é a ARA mais atualizada. Na minha opinião, ainda é um texto bíblico que ainda vai amadurecer bastante, tá bom? Mas é um texto bíblico maravilhoso, traz a palavra de Deus, entendeu? E é isso que importa. Então, aqui nós tivemos a palavra do professor. Vamos voltar para a Bíblia. Índice geral, tá? Antigo e Novo Testamento. Aí você já começa com as informações do que tem na Bíblia, tá bom? Auxílios para estudos, mapas, imagens e quadros diversos, planos de leitura. Olha, todos esses planos de leitura tem na Bíblia, você vai ver mais pra frente. Orando pela causa, que é uma das propostas da Bíblia. Aí aqui começa com essa introdução. Elas foram tantas. A proposta dessa Bíblia é uma Bíblia de estudo voltada para mulheres. Então isso ficou bem claro. Mas a proposta dela é que você conheça todas as mulheres mencionadas na Bíblia. São cerca de 800 mulheres ou grupo de mulheres. 800 personagens bíblicos. Isso quer dizer o quê, Vanessa? Todo livro da Bíblia que tiver uma mulher mencionada vai mostrar aqui para você. E o livro que não tiver a mulher,
ele vai falar, nesse livro não menciona nenhuma mulher. Então, ao todo, na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar cerca de 800 mulheres. Quem são elas? Por que elas são mencionadas nas Escrituras? Será que elas têm alguma mensagem para nós nos dias de hoje? Que relevância que elas tiveram? Então vai falar sobre essas mulheres. É uma Bíblia de estudo onde você vai conhecer as mulheres da Bíblia. Então vamos lá. Essa Bíblia de estudo é um convite para conhecer todas as mulheres da Bíblia, as que são mencionadas pelo nome e as muitas que permanecem anônimas. Por quê? A Bíblia ela só vai nos relatar aquilo que Deus quer que a gente conheça. Com certeza teve outras mulheres que poderiam ter sido mencionadas, mas essas aqui foi a que Deus falou assim, olha, vocês vão ter uma certa relevância na minha Bíblia. Então são essas que a gente vai conhecer. Quantas mulheres ou grupo de mulheres a Bíblia menciona? Cerca de 800. Provavelmente não imaginávamos que fossem tantas. Em meio à leitura de sua época, a Bíblia se destaca pela posição elevada que atribui à mulher. Isto porque, para Deus, tanto os homens como as mulheres são igualmente importantes. Mesmo em genealogias onde a descendência patrilinear, o que é patrilinear? É uma descendência paterna. É evidente, há frequentemente menção a filhas, algumas com nome, outras não. Porque a Bíblia ela vai te relatar a descendência masculina, né? Naquela época era importante que se falassem dos homens. Então, por isso que a Bíblia não menciona tantas mulheres assim em meio às passagens, tá bom? Quem são essas cerca de 800 mulheres ou em grupo de mulheres? Você vai conhecer agora na Bíblia. Compreendamos os contextos das mulheres para compreender melhor o que elas fizeram ou deixaram de fazer. Procuremos a resposta de Deus quando nos perguntamos por que ele quis que essa certa mulher em particular fizesse parte da mensagem bíblica. Entendeu o que eu falei para você no começo? Que Deus ele só vai mostrar aquela que teve relevância para nós hoje e naquela época, né? No material desta Bíblia de estudo, quisemos mencionar todas as mulheres da Bíblia, por mais circunstancial que tenha sido a referência. Ou seja, o que foi que elas fizeram? Tudo. Desde as filhas do homem mais longevo até a viúva, que foi viúva por menos tempo, desde a princesa do império mais poderoso até a viúva pobre, aparentemente insignificante, após o dilúvio, quanto a mais nova que se casou com aquele com quem estava apaixonada. Enfim, independente da relevância que ela teve na Bíblia, você vai conhecer. Então, ela tem vários recursos. Ela tem texto bíblico, Nova Almeida NA, letra grande. Vamos ver o tamanho da letra? Que é uma coisa que eu sempre esqueço nos reviews. Então, deixa eu colocar aqui pra gente não pular essa parte. Trouxe aqui o meu marca-página, que é régua, que eu comprei na Shopee, gente. Letra maiúscula, ela tem 3 milímetros. E a letra minúscula, ela tem 2 milímetros. E ela o texto aqui está gravado em azul, um azul escuro. Eu não olhei as outras Bíblias para ver se é a mesma cor, mas aqui tá num azul escuro. Então é uma letra confortável. Para mim é uma letra grande, tá? Então é uma letra que eu acho bem confortável. Então ela tem espaço para anotação, ela tem referência cruzada, ela tem mais de 6.500 notas de estudo, mas vamos passar para vocês poderem conhecer. Recursos dessa Bíblia, esta página, todas essas aqui vai te mostrar o recurso da Bíblia. Eu não vou ler um por um, porque eu quero passar mais pra frente. Conforme o quadro for aparecendo, a gente volta aqui para ler. Então, deixa eu deixar marcadinho aqui. Índice alfabético dos artigos. A concubina do levita. Tempos bárbaros. Página 478. Aí você vai vir aqui, página 478. Isso se você não quiser folhear ela inteira, para ir conhecendo ela aos poucos. Se você pegou a Bíblia e você já quer saber o que ela tem, aí você vai lá, página 478. A concubina do levita, tempos bárbaros, é um artigo, tá? E esse artigo vai falar sobre essa concubina com referências bíblicas, tá bom? Então ela vai discorrer sobre esse assunto. E olha como esse artigo é grande. E quando você chegar aqui, você ainda vai ver as notas dos artigos nas páginas 2310, ou seja, é lá no final, mas depois a gente volta. Índice alfabético dos artigos, onde você vai ver todos os artigos em ordem alfabética e com o número. Índice temático dos artigos. Agar, escrava que deu nome a Deus, página 45. Todo esse artigo trata sobre abandono e rejeição, tá? Então você tem desde Agar até a mulher samaritana. Depois você tem
o artigo sobre o aborto, o tema e a página. Sobre a voz, abuso sexual, administração do lar, adoção. Então aqui, ó, olha só como é extenso. Por quê? Porque tem muito artigo nessa Bíblia. Ela é uma Bíblia muito sensacional, como diz meu amigo Jair, que é um aluno do curso. Olha só, e tudo em ordem alfabética, tá? Para você não se perder. Ó, tudo isso daqui eu ainda tô na letra S. Abreviaturas. AC antes de Cristo, aprox, né, com um pontinho no final, aproximadamente. Isso para quando você não tiver uma dúvida. Porque, por exemplo, a gente está habituado com AC, DC, AT. Então, isso aqui são abreviaturas que a gente já vai conhecendo ao longo da leitura. Então, tem coisas aqui que você não precisa nem procurar, porque você já sabe ler. Então, não é relevante para você. É só mesmo, por exemplo, eu comprei a Bíblia, eu sou nova convertida e eu não conheço muito bem. Então, isso daqui vai ajudar muito nessa questão. O que a Bíblia nos ensina? Isso daqui é um breve esboço para quem está conhecendo as Escrituras, ou seja, para o novo convertido que não tem tanta intimidade com a Bíblia. Então, esse artigo aqui vai mostrar o que a Bíblia ensina, a boa notícia. Esse livro chamado Bíblia contém uma mensagem principal. Basicamente, ela apresenta a história do anúncio e da chegada dessa mensagem, e também as consequências de quem a escuta, seja para aceitá-la ou rejeitá-la. Este livro é a revelação progressiva de Deus à humanidade, o que nos inclui, eu e você. Depois disso, nós vamos ter a apresentação do texto NAA, para você conhecer, que o Raul já explicou, né, lá atrás. Depois nós começamos aqui, ó, Antigo Testamento. Você tem um mapa do Antigo Testamento, e você tem as fichas técnicas do Antigo Testamento. Para quem é aluna do curso, você vai saber do que eu estou falando. Aí você tem aqui, ó, Antigo Testamento, texto e forma. Antigo Testamento é o nome dado, desde os primórdios do cristianismo, às escrituras sagradas do povo de Israel, formadas por um conjunto de livros muito diferentes um dos outros em caráter e gênero literário e pertencentes a diversas épocas e autores. Aí vai te trazer o gênero literário do Antigo Testamento, autores e tradição, a transmissão do texto, geografia, religião, a valorização religiosa no Antigo Testamento, a cultura e a história, a época dos patriarcas, a saída do Egito, a conquista de Canaã. Então, tudo isso daqui, ó, vai falar para você sobre o Antigo Testamento. Antigo Testamento vai te englobar o Pentateuco, que são os primeiros livros da Bíblia, os primeiros 5 livros da Bíblia. Nome e divisão do Pentateuco, o Pentateuco e a história, a formação do Pentateuco. Então aqui vai te dar um resumo do Pentateuco. Aí sim a gente começa com o texto bíblico. O primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. Então aqui vai te dar uma explicação, tá bom? Do que é o Gênesis, da onde ele se originou. Gênesis significa origem ou início. Na Bíblia hebraica, ela é conhecida como no início, que é a tradução da primeira palavra hebraica do livro. Aqui tem uma coisa que eu deixei gravadinho aqui para vocês verem. As mulheres em Gênesis não parecem ter poder na esfera bíblica, mas têm poder na esfera privada do lar e das crianças. É o que a gente sempre fala, que o Raul sempre fala nas lives. A mulher, ela é a dona da casa privada. Ou seja, somos nós, a dona do lar. Aqui, ó, fatos curiosos. Isso daqui você vai encontrar em todos os livros. Tá? Desde Gênesis até Apocalipse, você vai encontrar esse quadro. O livro, a explicação sobre o livro e fatos curiosos sobre as mulheres em Gênesis. As narrativas nas quais aparecem mulheres, muitas vezes em condições marginais, em termos de posição social, econômica ou política, sublinham as atitudes prevalecentes na sociedade patriarcal daquela época. Embora as filhas dos vários personagens raramente sejam mencionadas, elas são mencionadas 102 vezes. 3 mulheres inférteis são mencionadas, aqui é para você ter um exemplo, Sara, Rebeca e Raquel. Eventualmente, todas as 3 dão à luz. Aí depois vai falar o filho de Abraão, Agar, Sara. É o único livro da Bíblia onde são citadas múltiplas gerações. Raquel, Diná. Então aqui você vai ter fatos curiosos, são curiosidades sobre as mulheres da época de Gênesis, que até às vezes a gente deixa passar batido, não pensa com esse mesmo raciocínio. Aí aqui a gente vai ter as mulheres mencionadas em Gênesis. Você vai ter as mulheres mencionadas em Êxodo, em Levítico, só que vai ter livros da Bíblia que não mencionam mulheres.
Então você vai conhecendo. Cada livro que você pegar nessa Bíblia para ler, você vai ver esse quadro das mulheres que participaram daquele livro. Então aqui em Gênesis, Ada, a esposa de Esaú. Ada, esposa de Lemeque. Agar, as servas de Rebeca. Tá vendo que não tem nome? As servas de Rebeca. Normalmente não é uma. Então, para você que acha que só tem 800, quando você vê isso daqui, você pode concluir que tem mais de 800. Aí você tem as cativas de Siquém, as concubinas de Abraão, Débora, dona de Rebeca e por aí vai. Você tem uma lista enorme daquelas que mencionam na Bíblia. Olha aqui, ó. São 83 mulheres que são mencionadas em Gênesis. Aí depois você tem o texto bíblico. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Para quem já tem a outra Bíblia, que é a versão ARA, quando você comparar as duas, você já vai ver que tem diferença no texto entre ARA e NAA. É aí que você começa a verificar as diferenças de texto, tá? Para quem tem curiosidade. A primeira coisa que eu vejo quando eu pego uma tradução, eu começo a comparar para ver quais são as diferenças entre elas. E eu acho uma curiosidade bem bacana que toda mulher estudiosa deveria ter, como nós. Aí depois nós começamos aqui, ó, já com outro quadro. Louvor. Orar a Bíblia. Louvor. O que é isso? Aí vamos procurar aqui nos recursos. Lembra que eu não quis falar? Falei, vou deixar para mostrar depois. Vamos procurar aqui. Olha aqui. O que esse quadro traz? Durante a sua leitura, o Espírito Santo também nos ensina e nos motiva a nos comunicar com o Pai e a orar. Enquanto falamos com Deus, o nosso coração pode ansiar por dizer-lhe o que Ele faz em nossas vidas. Assim explodimos em louvor e adoração. Então esses quadros não são orações para serem memorizadas ou repetidas como se fossem mágicas. Sabe aquelas caixinhas de promessa? Não é aquilo, tá? São simplesmente versículos bíblicos com algumas palavras inseridas para ajudar a formar uma frase, para que possamos transformá-la numa oração. De certa forma, estaremos orando a Bíblia. Ao falarmos com Deus, poderemos inserir algumas coisas dessa frase, baseada na Bíblia, em nossa oração para expressar louvor, gratidão, perdão, lamento e petição. Então, vamos lá. Então, o que ocorre nesse quadrinho aqui, nesse artigo? Toda honra e toda glória sejam a ti, Deus. Pois o Senhor é o Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Então, o que você vai fazer com esse orar a Bíblia? Quando você estiver orando, você vai fazer a sua oração. E quando chegar na parte que você engrandece ao Senhor, você vai falar assim: Senhor, toda honra, toda glória seja a ti, Deus, pois o Senhor é o Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Então, é uma oração que você vai engrandecer ao Senhor. Então, ao longo dessa Bíblia, você vai ver que tem vários quadros desse daqui. E pode, tá vendo uma notinha musical aqui? E pode virar também um louvor, que não é o meu caso, porque eu sou péssima em louvor, né? Mas eu, como toda cristã, eu consigo me virar bem na oração, né, gente? Vamos lá. Então, não precisa você começar a ler no primeiro dia de janeiro. São 30 dias aprendendo sobre a família. Então, você pode pegar aí qualquer mês que você quiser começar isso daqui e fazer. Então, no dia 1º, você vai ler Gênesis 1:27. Família, projeto de Deus. Versículos importantes para lembrar. Gênesis 1:28. Tá vendo aqui lido? O que você vai fazer? Você vai pegar a sua canetinha, você vai chegar aqui, ó, coloca um Vzinho aqui ou um Xzinho, li. No outro dia, você vai lá em Gênesis, familiares. Por quê? Gênesis 4 vai falar sobre os conflitos da família. A família abençoadora, Deus protege a família. Ou seja, todos esses 30 dias, em Gênesis, você vai aprender sobre a família. Ok? Depois nós temos outro quadro. O que a Bíblia diz sobre cada circunstância. Tá aqui, ó. Esse quadro aqui é falando sobre a Trindade. E o exemplo aqui é de salvação. Mas o que quer dizer esse quadro? Quadros, o que a Bíblia diz sobre cada circunstância? Nos quadros ao longo de toda a Bíblia, você encontrará conforto, instrução, fortalecimento da fé, paz de coração, soluções para o medo em muitos tópicos úteis para a sua vida diária e para ajudar os outros. Os versículos bíblicos estão agrupados tematicamente porque nenhum conselho, nenhuma frase, nenhum livro humano se compara à palavra de Deus para falar ao nosso coração em todas as circunstâncias. Então vamos lá. Só tu és o Senhor, fizeste o céu
o céu dos céus e todo o exército, a terra e tudo que nela há, todos os mares e tudo que há neles. Tu conservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. Ou seja, naquela época eles estavam passando por essa circunstância, que o que a gente pode passar também, porque a Bíblia traz um comparativo para nós. Então, o que a gente fala? Que a gente engrandece o Senhor. E nessa oração, nesse quadro, nesse aconselhamento, ele nos mostra que ele é o Todo-Poderoso e que não há nada que ele não possa fazer por nós e que esteja nos planos dele. Então, esse quadro, ele vai falar ao nosso coração sobre todas as circunstâncias, tá bom? O próximo quadro que nós temos é o quadro que fala sobre os artigos. Aí tá aqui, ó. Artigos. As mulheres da Bíblia não são personagens fictícias. Esses artigos são um convite a conhecer melhor alguma das mulheres da Bíblia, poder identificar-se com elas, olhar para conhecer melhor elas de uma perspectiva que talvez nunca tenhamos considerado, ser surpreendidas por fatos importantes e talvez desconhecidas por nós. Então, esse quadro aqui, por exemplo, vai falar o homem e a mulher na ordem da criação. E Deus viu tudo que tinha feito e eis que era bom, incluindo nós, homens e mulheres, não somente sobre a criação. Depois disso, nós vamos ter, tá? Aqui tem um outro quadro, né? Outro artigo. Vamos pular para cá. Olha só, nós temos outro plano de leitura. Esse plano de leitura tá desta forma: 30 dias aprendendo sobre as profecias messiânicas. Primeiro dia, Gênesis 3, Gálatas 4 e 4. Você percebe que já vai falar do Antigo Testamento e do Novo Testamento? Nascerá da semente de uma mulher, Gênesis 3 e 15. Então, esse plano de leitura é para você conhecer as profecias e ela cria um paralelo. Ela vai do Gênesis, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Então, você vai conseguir encontrar aqui falando sobre Antigo e Novo Testamento. Olha só, temos um outro plano de leitura. 30 dias aprendendo sobre as profecias messiânicas. O que são profecias messiânicas? São profecias que vão falar do nosso Messias, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vai ter aqui, ó, primeiro dia, Gênesis 3. E depois você vai lá para o Novo Testamento, Gálatas 4 e 4. Nascerá da semente de uma mulher. Versículos importantes para lembrar, Gênesis 3 e 15. Aí você coloca aqui como lido. Então você vai ver que ao longo dessa Bíblia você vai encontrar vários planos de leitura. Outro texto, outro artigo. Vamos passar para cá. Semana 1, orando pela causa da Bíblia. O que é esse artigo? Vamos procurar, achamos. Orando pela causa da Bíblia. A tradução da Bíblia para as línguas indígenas. Tá? Cada quadro desse vai ter um motivo para a oração. Nesta semana, ore pela tradução da Bíblia para as línguas indígenas. Muitas etnias já têm ao menos o Novo Testamento em sua língua. Algumas têm a Bíblia completa, mas muitas ainda não têm nada. Projetos de tradução para línguas indígenas levam décadas e exigem muitos recursos e orações. As sociedades bíblicas e outras agências de tradução trabalham para que todas as pessoas tenham acesso às escrituras em sua língua materna. Então, nessa primeira semana, você vai orar por essa causa, para que o Senhor venha estender a sua palavra até os confins da terra. Então, esse quadro é para isso, tá bom? Vamos pular para um outro. Olha, aqui você tem um mapa pequenininho. Esse mapa vai falar sobre as viagens de Abraão. Ela tem muito recurso, essa Bíblia. Olha só, espaço para anotação ou ilustração. Ao longo da Bíblia, você também vai ver muito espaço para anotação. Bible Journal, anotação, desenho, aquarela. A Sociedade Bíblica do Brasil pensou nesse espaço aqui, ó, para você poder expressar o que você viu até Gênesis 24. Então, esse espaço aqui é seu. Olha aqui, outro espaço para anotação. Depois nós temos um mapa. Esse mapa, ele vai falar do Egito e do Sinai, o Antigo Egito. Então, aqui ele vai te dar toda uma explicação sobre o Antigo Egito, o Nilo, a história. Eles eram fabricantes de tijolos, como era a escrita, a vestimenta, os artesãos hábeis, os deuses egípcios. Então, você vai ter todo um panorama de como era naquela época, tá bom? Isso aqui é um conhecimento muito importante. Depois, você vai fazer o quê? Passar para Êxodo. Olha só, Êxodo significa partida ou saída, fatos curiosos sobre as mulheres de Êxodo, as mulheres mencionadas em Êxodo. Percebeu que lá em Gênesis, na criação, tinha muito mais mulheres mencionadas do que em Êxodo?
Você vai perceber isso aqui ao longo da sua leitura. Essas diferenças, essas curiosidades. Olha só, vestes do sumo sacerdote. Aqui é uma ilustração. Aí depois nós temos, ó, em Levítico, um quadro de estudo, tá bom? Esse quadro de estudo, ele fala sobre os sacrifícios. Sacrifícios no Antigo Testamento, sacrifícios no Novo Testamento. Animal, característica do animal, macho, vivo e sem defeito. Qual que é o sacrifício no Novo Testamento? Características de Cristo, o homem sem pecado, porque no Novo Testamento já foi abolido o sacrifício com animais, com sangue, com cordeiro. No Novo Testamento você já não tinha mais isso. Então, esse quadro comparativo de estudo vai te mostrar o Antigo Testamento e o Novo Testamento e a referência bíblica. Qual é o próximo? Isso aqui é uma curiosidade muito importante. Você sabe que a Bíblia ela é dividida em vários livros, históricos, poéticos e por aí vai. Então, nós temos aqui, ó, você conheceu lá o Pentateuco, até Deuteronômio. Josué continuou o Pentateuco e mais os livros históricos, que são esses aqui que vai aparecer na sequência, que é de Josué para frente, e depois ele termina também os livros históricos, aí você vai começar os livros poéticos. Então, você vai ver que ela vai trazer para você a história. A história não, ela vai te trazer a informação de que livro, aquele grupo de livros faz parte. Conseguiu entender? Então, vamos dar um salto aqui depois de Josué. Olha só, vamos cair lá em Esther. Esther é um livro poético e sapienciais. O que é sapienciais? É de um modo ou de outro estão envolvidos com a sabedoria. Isso aqui é uma curiosidade para você. Tá? Tem aqui, ó, tá vendo? Ó, o espaço para anotações. Outro plano de leitura, aprendendo em Salmos. Em Salmos tem uma curiosidade, é um recurso bem bacana, que são os letterings em Salmo. Ou seja, durante o livro inteiro de Salmo, você vai encontrar 15 letterings assim. Graças, Pai amado, porque eu me deito e me pego no sono. Acordo porque o Senhor me sustentou. Lettering, nós aprendemos que são as letras. E você pode pintar. Tá vendo que você pode pintar aqui, como no Bible Journal, mas ele já vem pronto. Lembra que eu falei para vocês que não são todos os livros da Bíblia que mencionam mulheres? Então, olha só, Obadias não menciona mulheres, mas você vai encontrar artigo, você vai encontrar tudo que é a proposta da Bíblia nesses livros também. Jonas não menciona mulheres, ó, Abacuque não menciona mulheres. Aí depois nós terminamos aqui o Antigo Testamento em Malaquias. Aí a gente vai começar o período intertestamentário. É isso, Raul? Raul, me deixou... Nossa, foi difícil, hein? Aí nós vamos ter o período grego-macedônico, vai falar sobre todo panorama histórico, cultural, geografia da época. Vamos ter mapas, vai falar sobre o mundo romano, mais mapas, a religião judaica e a política daquela época. Aí começamos o Novo Testamento. Novo Testamento vai falar sobre o cristianismo do Novo Testamento, a divisão do Novo Testamento, ó, população, configuração. Então você vai encontrar todo um panorama daquela época. E começamos o texto bíblico. Mateus, fatos curiosos sobre as mulheres de Mateus, todas as mulheres de Mateus, mapa, aí vai começar tudo de novo os artigos, tá bom? Temos mais plano de leitura, mais espaço para anotação. Aqui, ó, 30 dias aprendendo sobre a igreja. Olha só, nós temos outro desenho aqui em lettering, tá? Não vai ter em todo igual em Salmo, por exemplo, que você tinha 15. Mas, ao longo do Novo Testamento, você vai encontrar alguns aqui. Você pode pintar se quiser. Ó, esse quadro aqui é diferente, porque ele vai trazer para você um espaço para anotações. Diferente do outro. O outro não tinha linhas, esse daqui tem linhas. Um mapa da Palestina. Olha só, mulheres mencionadas em Atos, um calendário hebreu. Nossa, isso daqui é muito sensacional. Depois, quando você tiver com a sua Bíblia, você vai poder analisar melhor. Então, nós vamos ter até Apocalipse. Judas orando pela causa da Bíblia, a Bíblia e as igrejas cristãs, Apocalipse. Olha só as mulheres de Apocalipse: esposa, noiva, grande prostituta, Jezabel, mãe das prostitutas, mulher grávida. Então, aqui vai falar, veja que só tem nome aqui, Jezabel. Jezebel. As outras não tem nome. Tem referência, tá? Então, nós terminamos aqui, ó, certo? Terminamos em Apocalipse. Aqui vai começar os auxílios para essa Bíblia de estudo. Você tem concordância temática,
Raul tá aqui me acelerando, gente. Depois vocês têm uma conversa muito séria com ele. Dicionário, de A a Z, advento, adversário, adversidade, advogado. Deixa eu ver se tem Raul aqui me acelerando. Mulheres da Bíblia em ordem alfabética. Então você vai encontrar todas aqui, ó. A Cananeia, esposa de Simeão, mãe de Saul, Gênesis 46:10. A outra Maria, a Maria que dá a luz, a que dorme ao seu lado. Então todas as mulheres que foram citadas ao longo da Bíblia, você vai achar elas aqui em ordem alfabética, certo? Depois nós temos mulheres na Bíblia, só que aqui é livro por livro. Gênesis 1:27, mulher. 2:22, a primeira mulher, que é Eva. Gênesis 2:24, mãe, Eva. Então você vai ver que vai falar de todas as mulheres da Bíblia, só que por livros, tá? Livro por livro. Tabela temática do que a Bíblia diz sobre cada circunstância. Versículos sobre salvação, sobre arrependimento. Tá? Então você vai encontrar aqui o tema que você quer e a referência bíblica. Lembra que eu mostrei para vocês que nos artigos, você, por exemplo, li um artigo, vamos achar um aqui rapidinho. Esse artigo, por exemplo, Hulda, a profetisa de Israel. Você vai ler o artigo inteiro e depois ela vai te direcionar para uma nota. Vê a nota dos artigos nas páginas 2.310 em diante. Olha aqui. O homem, a mulher auxiliadora. Então aqui vai te trazer tudo sobre as notas e os artigos que foram escritos lá ao longo da Bíblia. Bibliografia dos artigos, tá acabando. Bibliografia das notas de rodapé. Aí aqui eu rasguei sem querer. Aqui é para você participar de uma hashtag da causa pela Bíblia. A parte de trás da Bíblia, com a tulipa em dourado, né, um dourado envelhecido. Essa minha azul marinho, então destaca muito bem. Então essa daqui é a nova Bíblia da mulher da SBB. E então, fala pra mim, gostou? O que você achou dessa Bíblia? Bíblia da Mulher, nova edição da SBB. Você achou que ela seria igual essa daqui? Você achou que ela teria coisas a mais, coisas a menos? Correspondeu à sua expectativa? Escreve aqui pra mim nos comentários o que você achou dessa Bíblia. Sem contar que ela tem 3 cores de capa, tá? Então escreve aqui pra mim qual cor de capa que você comprou, ou ganhou, ou vai comprar, mas comenta qualquer coisa pra me sentir a sua felicidade, pra ver se é igual a mim em relação a essa Bíblia, tá bom? Outra coisa, pra poder externar a minha felicidade, porque eu tô muito feliz de ter gravado esse review pra vocês, já que nós estamos falando sobre leitura, devocional e estudo, eu quero te dar um presente. Tá, não adianta achar que eu vou te dar uma Bíblia dessa daqui não, porque não é não, tá bom? Mas eu vou te dar uma coisa que vai te ajudar a você tomar uma decisão. Qual que é? Eu vou te incentivar a você fazer parte do nosso curso Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. E esse incentivo é um desconto de 10%. Clicando aqui na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link que vai te direcionar para a nossa página, tá bom? Vai ter um botãozinho do WhatsApp e você vai conversar comigo e nós vamos falar sobre o Bacharel Livre em Teologia. O que esse curso te oferece? 86 matérias, divididas em 14 módulos, onde você vai desde o básico até o avançado da teologia, começando por introdução à Bíblia, passando por grego, hebraico, panorama, crítica textual, igreja, tem, nossa, uma infinidade. São 86 matérias, divididas em 14 módulos, começando do básico da teologia até o avançado. E no final, você ainda tem um curso totalmente gratuito de capelania, onde você vai receber sua credencial, histórico escolar, seu diploma, ou seja, seu certificado, tá bom? E no bacharel também você tem toda essa documentação. Então não perde tempo mais não. Seja como nós, como eu, como Raul, como... Quantas? São 11 mil alunos? Quantas mulheres tem? Gente, são 11 mil alunos. Qualquer hora eu vou ter que medir para ver quantas mulheres tem no curso para poder falar para vocês. Mas faça como muitas mulheres que estudam teologia, que não ficam só na leitura de livrinho ou de livro secular, mas se aprofundam na teologia. Me chama no WhatsApp pra gente poder conversar, tá certo? Um beijo, fica com Deus.